cenário, com as descargas sendo mantidas, a gente chegaria, se fosse chuvas na média, a gente chegaria lá no final de dezembro com o sistema Cantareira com 41% da sua capacidade. Isso aqui nem sempre segue nessa forma, né? Como o Roberto bem adiantou, a gente tem que aguardar quais vão ser as chuvas dos próximos meses, fim do setembro, outubro, qual vai ser o volume de chuvas que vai se apresentar para a gente realmente ter uma condição. A gente, no período seco, aqui para as bacias PCJ, a gente costuma utilizar mais ou menos de 25% a 30% da capacidade de reservação do sistema Cantareira. Então, num período seco, o volume do reservatório ele tende a ficar entre 25% e 30% de decréscimo, né? Ele começa lá com a sua capacidade de 50% a 60% e a gente acaba utilizando mais ou menos desse montante. Dando sequência aqui, então, a gente vai agora para a apresentação da sala de situação PCJ com os produtos, chuvas e vazões que foram registradas no mês de julho de 25 e perspectivas para os próximos meses. Eu acho que, Cátia, é contigo? Isso. Obrigada, Felipe. Eu vou compartilhar a apresentação. A minha apresentação aqui, então. Perdão. Vocês já colocaram? Perdão, Felipe. Tem então uns comentários do Vicente, eu não sei se ele quer abrir o microfone e comentar aqui, ou... Pois não, Vicente. Estou aqui, Tainá. Perfeito. Desculpa, Vicente, eu não tenho acesso ao chat, eu não estava conseguindo ver. Desculpa. Sem problema. Não, são só comentários. Quando você mencionou sobre a renovação da outorga, eu participei nesse período lá na Agência Nacional de Águas, e eu tenho algumas preocupações em razão da pressão contínua que a Sabesp faz no sentido de reduzir a demanda para a nossa bacia, aumentando a segurança hídrica para São Paulo. Então, eu fiz algumas observações referentes à garantia de 10 metros cúbicos em Valinhos, que esse foi um estudo feito pela Labicid. Esse valor de 10 metros cúbicos por segundo, considerou a crise de 2014-2015, ela tem 100% de garantia, ou seja, não tem nenhum sentido reduzir essa garantia de vazão, na minha opinião, essa garantia de vazão lá no sistema Cantareira, no ponto de captação Valinhos. E a outra observação é o prazo de 30 anos, que a Sabesp insiste, a pressão foi muito grande no período em que a gente estava lá na ANA, e 30 anos com essas alterações no clima e no ciclo hidrológico, você dá uma outorga de 30 anos, é uma outorga, na minha opinião, exagerada. Essas serão, na minha visão, convivi com isso, as pressões que a nossa bacia doadora vai sofrer, e eu espero, conto muito com o comitê e particularmente com essa Câmara, no sentido de apresentar os dados técnicos necessários para um aprimoramento da outorga, e não uma concessão, na minha opinião, inaceitável para as reivindicações históricas da Sabesp, reduzir a vazão no ponto de captação de Valinhos e aumentar o prazo, além do que você mesmo comentou, de que em determinados períodos, por conta ainda de problemas oriundos de tratamento de esgoto, ainda a necessidade de acréscimo de vazão para garantia da segurança hídrica de diversos municípios, particularmente Sumaré, como a gente ouviu aqui. Então, eram apenas esses comentários em razão dessa questão da renovação da outorga do sistema Cantareira, e agradeço muito essa oportunidade. Abraço a todos. É isso, Vicente, a gente que agradece, a gente realmente está tratando esse assunto
com bastante carinho, com muita atenção, está pondo bastante energia, mesmo porque a gente sabe das condições críticas aqui da bacia no período seco. O relato de não só... hoje nós tivemos aqui tivemos a situação de vocês, tivemos a situação da RK Sumaré, o pessoal de Jaguariúna, de Limeira, Valinhos, Sanasa, o pessoal de Jundiaí. A gente sabe que tem pedidos de aumento de outorga aqui, de alguns municípios que se abastecem do Atibaia, que não estão sendo observados, porque realmente a gente tem uma situação no limite já aqui no Atibaia, então todos esses pontos a gente leva em consideração e tem no radar para que sejam pontuados na questão da renovação do outorga. Não tendo mais ninguém, desculpa, Kátia, por favor. Eu vou compartilhar a tela, daí vocês concluem só se deu certo, por favor. Está aparecendo a apresentação? Perfeito. Tá certo. Obrigada. Bom dia a todos. Falar um pouquinho da questão das chuvas e vazões aí no mês de julho. Hoje estou representando aqui a sala de situação do CJ. A Caroline, que já está toda semana, a cada mês apresentando, ela não pode estar presente, mas vamos fazer aí os dados básicos, né? Falar um pouquinho primeiro dos dados de precipitação. Nesse gráfico a gente observa a quantia de chuva no mês de julho, né, o total acumulado, de 25 estações. Destas, 22 registraram acumulados abaixo da média histórica. Um destaque aí para o posto do Rio Jaguari, Captação Limeira, e Rio Piracicaba e Piracicaba. O Rio Jaguari, Captação Limeira, ele apresentou um valor de precipitação de 0,8 milímetros, que foi quase 94% abaixo da média. O Rio Piracicaba e Piracicaba apresentou 8,8 milímetros, que foi quase 73% abaixo da média. Apenas 2 estações registraram acumulados acima da média, mas foi muito pouco, né, praticamente o valor médio. Nesse período, a gente acabou não colocando aí os dados da estação do Atibaia Santo Paulinho, porque teve um probleminha na estação, teve ausência de dados do dia 21 a 30 de julho. Teve também uma instabilidade, a questão teve problema de previsão dos dados na estação do Rio Atibaia, porém os dados foram recuperados. Por isso que manteve aí todos os acumulados de precipitação dos demais postos. Com relação à previsão que a gente tinha para julho, no MED, os dados do INPE, eram previstos, né, esperados acumulados de chuva entre 25 e 50 milímetros para o mês de julho. Analisando aí o mapa, a espacialização dos dados das estações, né, de precipitação, a gente encontra acumulados que variam de 0 a 50 milímetros em todas as bacias, né? Nota-se que a maior parte ficou até 25, 30 milímetros. Comparando com o mapa de julho de 2024, veio uma situação um pouquinho pior, né? Também não teve grandes precipitações, já esperado por esse período da seca, porém, como observado no gráfico anterior, os valores estão abaixo da média, quase que na totalidade da bacia. Com relação aos dados de vazão, trazer os dados aí de alguns postos. No Rio Jaguari e Mistério, nota-se aí vazões médias, vazões médias menores do que a da última década. Nesse gráfico ele faz a comparação da vazão média do mês de julho de 2025 em comparação com a média das décadas anteriores. Então, para esse posto Rio Jaguari e Mistério, note-se que tem decaído aí a vazão, né, nas últimas décadas,
sendo uma média de 8,42 metros cúbicos por segundo, que foi cerca de 41% abaixo da vazão média da última década, né, de 2010 a 2019. O posto Rio Atibaia acima de Paulínia apresentou uma média de 11,67, que foi 21% abaixo da média da década anterior. O Rio Piracicaba em Arteiros apresentou uma vazão média de 31,08 por segundo, que foi cerca de 53% abaixo da média. Então, note-se a tendência aí, tanto da precipitação quanto da vazão de valores aí abaixo da média, inclusive quando comparado aí com as décadas anteriores. O mesmo foi encontrado aí no posto Rio Jundiaí e Itaici, porém aí está um pouco mais próximo do ano anterior. Como tem a série histórica desse posto, a comparação está feita, foi realizada ano a ano, né? Em relação a 2024, a vazão foi cerca de 15% abaixo da média de 2024. O posto Rio Capivari, Sabesp e Montemor apresentou também uma vazão de média de 0,18 metros cúbicos por segundo, cerca de 78% abaixo da média do ano anterior. Falar um pouquinho agora do sistema Cantareira, também um resumo das afluências, né? Note-se essa linha em rosa escuro, que ele está bem abaixo do que é encontrado aí nos anos anteriores, né? Está próximo ao que foi encontrado em 2024, e em julho está praticamente igual às afluências, né, a vazão rural, do que estava no ano passado. Como já dito aí pelo Felipe, teve essa redução aí no volume armazenado do sistema equivalente, caindo aí em julho de 47% para 41,38%. Esse gráfico ele traz os dados da vazão de efluente a afluente, que refletem aí nessa redução do volume. Note-se aí o volume utilizado, né, das descargas, comparando o que foi utilizado em julho de 2025 com julho de 2024, apesar de tudo, foi utilizado um volume 11% menor do que no ano anterior. Isso para a descarga, para a gente ter aí a comparação mês a mês. Nesse gráfico que está circulado aí em vermelho seriam os 2 últimos anos. Representa os 2 últimos anos. Com relação à vazão média no Rio Atibaia e Atibaia, em todo o período ficou acima do mínimo exigido pela resolução, que no caso o Rio Atibaia seria 2. No caso da Rio Atibaia para São Valinhos, a vazão também ficou acima do mínimo exigido, que foi 10 em todo o período. E no posto Rio Jaguari em Vianópolis também, ficou acima de 2, que seria a mínima exigida pela resolução. Isso é o reflexo aí dessa operação que foi relatado, das descargas aí do sistema Cantareira, que busca manter essa regra, né, essa regra operativa. Bom, resumidamente era isso, a gente está à disposição. Obrigada. Eu vou dar uma palavra para o Felipe. Obrigado, Kátia. Obrigado pela apresentação aí, pelo relato, né, do que como se comportou aí no mês de julho. Não sei se tem algum membro que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão para a Kátia. Bom, não tendo, então a gente passa a palavra para o nosso mestre Jorge Mercante. Espera que com boas notícias, Jorge, por favor. Olá, pessoal, mais uma vez, meu cordial bom dia. Eu espero ter notícias neutras, pelo menos, né? Vamos ver.
Já é uma boa notícia. Somente no verão, se for neutro, já é razoável. Deixa eu botar a apresentação para vocês. E que bom ver vários aí, vamos dizer assim, como disse lá o Michele, Vicente, Paulo Tini, o Lúcio, e ao mesmo tempo mesclando com essa gente nova que traz essa areia à nossa Câmara, né? Essa mescla aí é muito produtiva, sejam bem-vindos todos nós aí, que nos ajudem nessa difícil gestão, né? Justamente a coordenação, né? Os 3 coordenadores, que depende muito da nossa participação de todos nós. Sejam bem-vindos. Vamos apresentar então. Ok, vamos lá. Inicialmente, a gente avalia aí a previsão hidrológica que o CIMEPAR faz aqui para o CTMH, né? Primeiro índice, é um índice muito simples, né? A gente procura ver qual foi a diferença entre a vazão prevista e observada, tá? No caso de Joguari, Buenópolis e Atibaia, com 3 dias de antecedência. Então, a gente observou que em 27 dias, essa diferença é menor que 20%, que é um bom resultado. E Valinhos, com 7 dias de antecedência, viu Atibaia também, 29 dias foi inferior a 20%. Resultado muito bom, decorrente da época do ano, né, que chove pouco. Aqui é a série histórica nos últimos 12 meses. A gente observa o seguinte, ó, realmente, desde Valinho, em dezembro, janeiro, é complicado. Por quê? Porque as chuvas que a gente tem entre abril até setembro, né, são chuvas de frente fria, onde ela é bem distribuída igualmente. Já no verão, nós temos chuvas locais, às vezes chove muito num ponto e outro não, então a previsão realmente hidrológica depende da previsão de chuvas, né, da previsão pluviométrica, e isso dificulta muito a previsão aqui nesses meses de chuvas de verão, como a gente diz, né? Mas, na média, 18 dias nos últimos 12 meses em Joguari, Buenópolis, 21 em Atibaia e 17 em Valinhos, com 7 dias de antecedência. Um bom resultado, de forma. Agora, aqui sim é o índice que avalia o modelo, se o modelo está aderente ou não. É o índice intervalo de predição, tá? O IP. O ideal é que fique sempre abaixo de 75%. Em julho, ó, 27 dias, esteja abaixo de 27% em Joguari, Buenópolis, com 3 dias de antecedência. Em Atibaia, 24%. E em Valinhos, ó, com 30 dias de antecedência, com 7 dias de antecedência, 30 dias foi abaixo de 75%. Ou seja, o índice de predição foi muito bom. Aqui, observando a série histórica, a gente observa que o Joguari, Buenópolis e Valinhos estão melhor, a modelagem está mais adequada do que em Atibaia, embora esses tenham resultados melhores, tá? Isso aqui realmente pega toda a conformação do modelo e é o que nos interessa para fazer a avaliação do modelo. Agora vamos ver a previsão meteorológica. Inicialmente, eu vou pegar aqui, fazer um parênteses, falar do ciclone tropical que passou pela região aqui, região sul e parte da região sudeste, a partir do dia 28/7. Como bem observou o Marco Juscevi sobre a nossa reunião de previsão, essa aqui foi uma frontogênese aqui, quer dizer, a frente se formou aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina do Paraná, tá? Tinha um baixa pressão de 1.009 hectopascal, que é um ciclone, e a gente observa que ele vai, como sempre, né? O ciclone sempre ele se desloca para leste, para o alto mar, né? Aí a pressão foi caindo, ó, já às 12 horas de 28, 1004, e quanto maior é essa depressão, né? Maior é aqui os ventos, ó. Quanto mais perto das resolve, então tivemos ventos fortes aqui no litoral do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, até de São Paulo, né? Foi muito forte o vento. Depois eu observo 9,96, ele vai se aprofundando, quer dizer, o ciclone ele gira o sentido anti-horário aqui no hemisfério sul e sobe o ar, né? Então é uma região de convergência, onde pode às vezes ter mau tempo, tá? E aí tem uma frente fria associada, eu voltei aqui atrás, ó, a frente fria, aqui ó, uma frente estava estacionária, depois ela prosseguiu como frente fria, passou pelo estado, choveu, né? Aqui, ó, para vocês observarem aqui uma frente oclusa, quando é rosa com esse triângulo, esse rosinho aqui, esse semicírculo é frente oclusa, aqui é frente fria, isso aqui é uma frente quente, e aqui a gente viu anteriormente ali a frente estacionária, tá? Bom,
O ciclone foi se aprofundando 9 hectopascal e foi embora para o alto mar. Tá? Agora, só uma foto de satélite para vocês verem como que ele se comporta. Isso aqui são nuvens, né? A gente observa, então, que ele foi se afastando do oceano. Tá? Aqui uma foto de um ângulo maior, mesma coisa. Ó. Ele se encurva e vai para o alto mar. Agora vamos ver os últimos dias para ver o que vem por aí, tá? A gente tinha uma frente estacionária aqui em cima de Minas Gerais, nada de novo aqui. Ela foi para o oceano, né, no dia 31. Dia 1º, que é bubão, alta pressão, soprando vento frio aqui para a região. Né? Aqui no centro de alta pressão é um anticiclone. O ar desce de cima para baixo e aqui no hemisfério sul ele roda no sentido anti-horário, tá? Então o vento faz esse movimento aqui. Aqui também no dia 1º ainda alta pressão. Agora aqui aparece uma frente fria aqui na Argentina, evolui aqui para o Uruguai, chega no Rio Grande do Sul, no dia 3, só que ela começa a empacar, tá? Ela fica estacionária aqui sobre o Paraguai, e aqui tem um cavado invertido aqui no litoral que joga essa nebulosidade para cá. Não é uma frente fria com chuva, não. Por enquanto está nublado. Choveu ontem um pouco lá em Presidente Prudente, naquela região, mas o estado de São Paulo não choveu ainda. Choveu um pouco, está chovendo, aliás, em Florianópolis no momento, né? E nem em Curitiba está chovendo. E as pressões estão todas altas aqui, viu? Está tudo alto aqui a pressão. 25, 26 hectopascal, dizendo que não estava entrando frente fria. De fato, ó, ontem ela estacionada aqui, ó, parou aqui realmente, continua o cavado aqui invertido, jogando umidade aqui, mas não suficiente para chuva aqui, só nebulosidade. E aqui a última de hoje na Marinha, não sei se no INMET ainda, continua a frente estacionária aqui, a frente fria no oceano. Tá? Bom, em função disso, aqui tá as fotos do dia 3 para cá, aqui a nebulosidade, né? Isso aqui, na verdade, é chuva por satélite, não por radar, né? Modo indireto, tá? Aqui, ó, no dia 3 quase que se integrou, fez só chuva mais aqui realmente na região centro-oeste, como disse choveu Prudente ontem. E dia 4, aqui, e dia 5 continua praticamente, só lá no Florianópolis está chovendo e o resto daqui da região sul e sudeste sem chuvas, né? Em função disso, a previsão para os próximos dias do CIMEPAR, modelo aí esse aqui é o mesmo, é o WRF. Um pouco de chuva lá para Buenópolis, Atibaia, no dia 9, sexta-feira, né? Mas aqui para Valinhos, na área de chuva. Já o CPTEC prevê chuva no final do dia 8, no dia 9, tá? Aqui em Campinas. A gente observa que o vento está de sudeste, agora aqui o vento vira, quando o vento vira, a pressão vai cair, se a pressão cair realmente, aí tem a chance de entrar uma frente fria a partir aqui do dia 10. E a temperatura deve cair um pouco aqui, mas não muito, tá? Chega muito sim, né? 5 graus aqui em Campinas. Então deve ter uma frente fria aqui no dia 9, com chance de chuva aqui na região, tá? Aqui é a previsão de vazão, essa aqui foi registrada nos últimos dias, né? E a próximos dias aqui, que são prováveis chuvas aqui no dia 10 e 11, deve aumentar a vazão em Buenópolis, tá? Longe ainda do controle. Atibaia também deve cair da vazão aqui, praticamente nem recuperar, mas longe ainda do mínimo controlado. E Valinhos, que é o grande desafio para a CTMH, para a coordenação, é manter a vazão estipulada pela outorga aí, né? Observe, então, que também vai cair um pouco, mas não deve subir praticamente nada, vai ficar estável, né? A vazão, porque não vai ter chuva assim muito consistente aqui na região. Isso aqui é a previsão de chuva do CIMEPAR, onde ele pega vários modelos, né? E faz aqui a mediana, que tal do ensemble, né? Então, embora tenha um modelo mais generoso aqui, mas a média é no máximo aí 4, 5, 6 milímetros nos próximos dias lá em Buenópolis. E depois aqui, ó, praticamente, embora esse modelo está prevendo mais chuva, mas a mediana está lá embaixo. Praticamente a chance de chuva aqui nos próximos dias, até agosto, até dia 19, né? Fora aqui no dia 8 e 9, é muito baixo, tá? Para Atibaia o comportamento é o mesmo, são regiões próximas, né? E para Valinhos também.
Tá? Então, agosto, como praxe, né, o mês que tem menor índice de precipitação pluviométrica, historicamente, né, deve fazer jus aí à fama. Aqui agora o SPI, sempre lembrando que acima de 0 a esponja está úmida, né, quando chove, ainda fica vazão alta, e abaixo de 0 chove, mas logo já a vazão do rio cai, porque ele está recarregando ainda aqui o freado, né. Então, a gente observa aqui a de 12 e 24 meses, né, geralmente parece que para os nossos mananciais é de 24 meses que traduz mais o que acontece. Por quê? Vejam bem, chove na bacia, mas tem vários fatores que influenciam chegar a água no manancial. Primeiro é o divisor de água, a distância do divisor de água até o manancial. Depois a declividade do terreno, né? A permeabilidade do solo, se é vegetado ou não. Então, não é uma coisa simples assim, não é uma equação, né? É complicado, mas normalmente demora um tempo para a chuva chegar até lá embaixo, onde alimenta o manancial. Tá? E 12 a 24 meses representa bem a situação. Quando o SPI que está abaixo de 0 para 12 a 24 meses, é sinal que vai chover, vai aumentar a vazão do manancial e depois vai cair. Você observe, ó, quem acompanha a vazão, o Atibaia, o Jaguari, aqui em Paulínia, Cosmópolis, né? A gente observa que quando chove, uma chuva generalizada, chove igual nas duas bacias, a vazão no Atibaia sobe mais depressa, porque tem mais área impermeabilizada, e cai mais depressa também. Enquanto lá o Jaguari sobe mais devagar e cai mais devagar, porque está na área menos, está mais vegetada e menos urbanizada. Tá? Uma bacia de contribuição. Aqui é da Exalc. A Exalc está muito perto de Paulínia, então praticamente é o mesmo comportamento, né? Está mesmo a linha de pressão pluviométrica, então é muito parecido e corrobora. A gente coloca aqui esses dois pontos porque a série da Replan, para quem são novos, ela desde 87 é uma série contínua, o pluviômetro é sempre calibrado, é muito confiável, e fornece gratuitamente, né, para CTMH, para o Comitê SPCJ. A Exalc também tem desde 1917 uma série enorme. Infelizmente, a Unicamp não fornece. Uma universidade pública, paga com dinheiro público e não fornece. Eu pego o dado de hoje lá no site, mas se quiser o dado de tempos atrás, não fornece. Eu não sei por que essa política, né, um dado meteorológico, um dado de direito público, né? Acho que não é obrigação fornecer tanto a Replan como cumpre essa obrigação de fornecer esse dado. Bom, desculpe o desabafo, mas então é quem tem que desabafar, né? Agora vamos ver então a questão do El Niño para fechar nossa conversa hoje. Tem 4 regiões de El Niño, né? Tem lá próximo à Austrália, sempre aqui no Pacífico Equatorial, né? O 3.4, que é o Pacífico Central, é o que realmente influencia o tempo aqui no Brasil. 3 e 1.2, 1 mais 2, tá? Bom, vamos falar agora do 3.4. Observe aqui, ó, eu trago sempre lá de janeiro de 24, estava acima da média climatológica, ou seja, quando está acima da média, nós temos El Niño, tá? El Niño. Quando chegou em julho, já mudou, em julho do ano passado, e entrou aqui temperatura mais baixa, né? Tendendo para a Laninha, neutro Laninha. E assim foi. No começo, até um pouco mais parecendo com Laninha, mas aos poucos foi ficando variando entre neutro e levemente negativa a temperatura. Às vezes tem acima, né? Observe que está acima um pouco. E assim foi até chegar agora aqui em... observe que está sempre praticamente neutro aqui, né? Nem quente nem frio. E chegou agora aqui em julho, finalmente, aqui bem na linha do Equador, né? Levemente frio aqui no 3.4, tá? Ou seja, estamos em neutralidade. Aqui é a mesma coisa semana a semana, vou deixar só para quem quiser consultar depois. Aí vem então a previsão da Universidade de Colômbia, faz a previsão de ocorrência, probabilidade de ocorrência de El Niño e La Niña. Então a gente observa que a probabilidade maior agora no próximo mês é de ficar neutro, talvez outubro, novembro, dezembro, tenha alguma chance de esfriar novamente de La Niña, depois voltar a ficar neutro. Ou seja, para os próximos meses, não tem probabilidade de El Niño.
Essa aqui é do meio de mês já de julho, não tem a mão do climatologista e nem do meteorologista. Saiu do computador e veio para cá, mas é a mesma tendência, né, de neutralidade, não muda nada. Aqui a série histórica, desde 1950, essa aqui é aquele El Niño forte, choveu muita região, né? Vejam bem, o norte, nordeste, Laninha significa chuva lá e seca aqui no sul. O El Niño é o contrário, né? Chuva no sul e seca no nordeste. Para a nossa região aqui, sudeste, São Paulo, principalmente, Minas, varia, tem El Niño chuvoso, tem El Niño seco, não tem a sua prioridade muito marcante. Mas esse El Niño aqui de 83 choveu 2 mil milímetros na região, foi um recorde que a gente tem desde 1917 aqui, foi em 82 e 83. Tá? Agora aqui, 3.4, então, observem que teve Laninha realmente até o começo do ano, e agora aqui, está neutro, né? Sem possibilidade no momento de alteração. Para encerrar a chuva, né? Essa aqui também, já de Colômbia, está mostrando que aqui para agosto, setembro e outubro nós temos neutro, na média, quando está neutro, um pouco de seca aqui, talvez, aqui em Minas, talvez influencie alguma contribuição para o Cantareira, mas nada significativo. Para setembro, outubro, novembro, novamente, neutro, né? Outubro, novembro, dezembro, ótimo, né? Não temos seca aqui, né? Em novembro e dezembro já é uma grande notícia, né? Porque seca em época de chuva aqui é um desastre, né? Como aconteceu em 2014, né? Aquele fevereiro que choveu 0 e temperatura lá em cima, né? Secou tudo. Novembro, dezembro, janeiro também, notícia boa, né? Não deve ter secas aqui. Ou já o CPTEC, em média, FUNSEMI, para agosto, setembro, outubro, seca aqui do interior de São Paulo, mas aqui talvez a gente tenha uma região de transição aqui, né? Agora vou fazer uma apresentação rapidinha, que é da temperatura. Por quê? Porque a temperatura influencia terrivelmente a nossa situação, né? Pegar uma primavera seca e quente, né? Significa muita evaporação, muito consumo, né? Então a gente observa que para agosto, setembro, outubro vai estar um pouco acima da média, aqui não muito, aqui já no Tocantins, bem quente, né? Acima da média climatológica. Para a gente aqui está quase na média, depois setembro, outubro, novembro, um pouquinho acima da média, outubro, novembro, dezembro, quase na média, e finalmente janeiro, isso que é um pouquinho mais. Ou seja, também a previsão de temperatura para a região, não teremos assim, talvez, ainda mais se chover, né? Quando chove, realmente, a temperatura média tem mais dia nublado, a temperatura média cai bastante. Bom, esse que eu tinha para apresentar. Aqui no CPTEC também, mesma coisa, né? Um pouquinho acima da média aqui para agosto, setembro e outubro, a temperatura. Eu fico à disposição para eventual pergunta, ou o Marcos, do serviço que me parece deve complementar. Eu não entendo a transparência, se você ainda quiser fazer as devidas complementações. O Marcos, ele dá um apoio muito grande já no GT ontem, ele esclareceu muitas dúvidas que nós tínhamos, né? Mas fica à vontade, Marcos, para pontuar aqui na CTMH. Ok.